Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa. Vamos observar o que nós teremos na nossa aula. A aula 10, com objeto de conhecimento, a geração de 1945, aspectos distintos. Com detalhamento, contexto histórico e elementos gerais da geração de 1945. Vamos compreender um pouquinho, então, sobre essa fase tão importante e madura do modernismo brasileiro na nossa aula. Vamos a ela. Antes de falarmos um pouquinho sobre as características e alguns autores importantes para a geração de 1945, também conhecida como a terceira fase do modernismo brasileiro e com certeza a mais madura, vamos dar uma olhadinha no contexto histórico para nos situarmos. Temos aí então o contexto histórico da geração de 1945, como não poderia ser diferente, temos alguns acontecimentos importantes. 45 é o ano do fim da Segunda Guerra Mundial, então no imaginário mundial e popular nós temos essa ideia do fim de um embate, então ela surge em um momento de grandes transformações no Brasil e no mundo. E após a Segunda Guerra Mundial, nesse período, como eu falei, que encerra em 45 e começa lá em 1939, termina com a queda dos nazistas, né? O mundo estava se reconstruindo física e emocionalmente. E no Brasil, Getúlio Vargas deixava o poder após o Estado Novo. Teve aí um governo bastante polêmico, né? Autoritário, controlava a política e a cultura do país. Por um tempo, inclusive, esteve aliado aos países que foram derrotados durante a Segunda Guerra Mundial. Depois se voltou aos aliados. Então, com o fim do Estado Novo, o Brasil caminhava para a redemocratização. Então, é um período aí que o Brasil também está se reestruturando, passando por essas transformações políticas, e a sociedade começava a se abrir para novas ideias e influências. Muito interessante a gente pensar, então, que lá em 22, quando tivemos a Semana de Arte Moderna, as mudanças não eram muito bem-vindas. Ao longo desse tempo, muita coisa muda no país e essa abertura começa a se destacar no contexto brasileiro. Então, a literatura brasileira passava por uma fase de transição. A geração de 30, com seu foco no regionalismo e nas questões sociais, começava a dar espaço para uma nova geração de escritores que buscavam uma linguagem mais universal e reflexiva. E é bom lembrar que em 22 está amadurecendo ainda a ideia de um modernismo no Brasil, né? Na geração de 30, isso se torna bastante político, social, se volta muito para essas questões, principalmente em relação ao Nordeste. E já na geração de 45 surge uma resposta a esse momento histórico, que é o fim da Segunda Guerra, propondo uma literatura mais intelectualizada e preocupada com a forma e a técnica. Obviamente que não quer dizer que a literatura que era produzida em 1930 não fosse intelectualizada, mas há outras preocupações mais humanas no contexto de se voltar para dentro do humano, pensar um pouco questões que tinham a ver também com fome e miséria universais para além do foco regional. Embora seja usado, sim, elementos regionais, é preciso entender que há essa universalização de valores e introspecção também, voltar-se para dentro do sujeito. Entre as características gerais que nós temos aí o formalismo e a preocupação estética, então a gente volta a ter aquelas preocupações que o modernismo queria derrubar um pouco, né? Então, os autores de 45 valorizavam a técnica literária e a forma. Não significa que tudo vai ter forma, obviamente, mas se abre um pouquinho mais para isso no modernismo. Buscando uma escrita mais elaborada e refinada. Eles se preocupavam com a estrutura dos textos, o ritmo, a métrica, no caso da poesia, e a precisão da linguagem. Alguns, obviamente, vão levar isso a um outro patamar. A literatura passou a ser vista como uma arte que exigia domínio técnico e intelectual. Sempre foi assim, né? Mas em 45 parece que isso amadurece, transforma tudo aquilo que vinha sendo desenvolvido desde 1922. Como exemplo, nós temos João Cabral de Melo Neto, grande poema, grande poeta, e a sua poesia é marcada pela precisão e pela economia de palavras, evitando o excesso de emoção e priorizando a forma. Escreveu muitos poemas com uma temática sobre a própria elaboração dos poemas. São poemas metalinguísticos que falam sobre a própria construção do poema. Por isso essa ideia de voltar-se um pouco para a forma, mas associando, obviamente, às ideias desenvolvidas durante o modernismo brasileiro. Também temos a questão aí do universalismo.
Então, enquanto a geração de 30 focava em temas regionais sociais, falei para você, como a seca do Nordeste, é claro que existiam temas universais, como fome, morte, miséria, mas voltada muito para o contexto do Nordeste, né? Então, era voltado para esse contexto, a vida nos sertões, desigualdades sociais. A geração de 45 voltou-se para questões mais universais, o que é a vida, o que é o ser. Eles abordavam temas como a condição humana, existência, tempo, morte e solidão, transcendiam as fronteiras do Brasil e dialogavam com a literatura mundial, ganham inclusive bastante destaque nesse sentido. Um exemplo é a Clarice Lispector, em suas obras, explora a interioridade dos personagens, refletindo sobre a existência e a identidade humana de forma universal. A Clarice voltou muito à cena que alguns artistas norte-americanos a estavam lendo, recomendando, e ela recentemente ganhou ainda mais notoriedade. Temos então a influência do modernismo de 1922, e apesar de buscar uma nova linguagem, a geração de 45 não rompeu completamente com o modernismo de 22. É mais interessante a gente pensar como um amadurecimento do modernismo brasileiro, como o ponto mais alto do modernismo brasileiro. Eles herdaram a liberdade criativa e a ruptura com o passado acadêmico, mas deram um passo adiante ao priorizar a reflexão intelectual e a forma literária. E um exemplo disso é Guimarães Rosa, que, embora regionalista, trouxe uma linguagem inovadora e universal, dialogando com as conquistas modernistas. Vamos falar um pouquinho sobre esses artistas de forma mais aprofundada, justamente porque eles são bastante representativos do período, tem uma importância muito grande tanto na poesia quanto na prosa. Outro elemento que podemos observar nessa geração é a metalinguagem. Falei para vocês então, o que é a metalinguagem? É explicar a língua usando a própria língua. Então muitos autores dessa geração refletiam sobre o próprio ato de escrever, ou seja, como se escreve um poema, e faziam poemas sobre isso, criando textos que discutiam a literatura e o processo de criação. A metalinguagem tornou-se uma marca importante, mostrando que a literatura podia ser tanto tema quanto objeto de análise. Entre outros elementos, temos aí o racionalismo e o intelectualismo. Então a emoção e o sentimentalismo estão presentes em 30, até porque queria passar muito aquele sofrimento das pessoas, dos retirantes, foram substituídos por uma abordagem mais intelectual e reflexiva. Então os autores da geração de 45 preferiam uma linguagem mais contida e racional, evitando o excesso de subjetividade. Não significa que a gente não vai encontrar emoção, mas é uma emoção diferente daquela que existia em 1930. Alguns temas filosóficos e existenciais, a geração de 45 trouxe para a literatura brasileira uma preocupação com questões filosóficas e existenciais. Nós temos, como seres humanos, essas preocupações, né? A gente sempre pensa qual é o sentido da vida, por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo, para onde iremos, e essas coisas vão aparecer nos textos de 45. Eles exploravam temas como o sentido da vida, a passagem do tempo, a morte, a solidão, refletindo sobre a condição humana de forma profunda. Também é um trabalho muito grande com a linguagem. Se o modernismo já utiliza a linguagem de forma bastante incisiva, em 45 é uma renovação ainda maior na linguagem literária. Então eles experimentavam com a forma, criavam neologismos e exploravam a sonoridade das palavras. O som é muito importante para alguns desses autores. O significado e o som estão muito atrelados, principalmente para Guimarães Rosa. Então a linguagem tornou-se um elemento central da obra, muitas vezes tão importante quanto o conteúdo. Também temos uma abordagem psicológica. Muitos autores dessa geração mergulharam na psicologia dos personagens, explorando seus conflitos internos, medos e desejos. Clarice Lispector, por exemplo, é uma das maiores nesse sentido. Então a narrativa psicológica tornou-se uma marca importante, especialmente na prosa. Também temos uma crítica social de forma indireta, se lá em 30 era mais forte, né? Aqui ainda existe, óbvio. Eles abordam questões de forma indireta, refletindo sobre as desigualdades e as contradições da sociedade. Muitas vezes expondo a vida dos sertanejos, por exemplo, no caso de Guimarães Rosa. O diálogo com a literatura mundial, então a gente tem aí a geração de 45 dialogando com tendências literárias internacionais, como o existencialismo, surrealismo, realismo mágico, eram coisas produzidas pelo mundo, pela literatura mundial que eles trouxeram. Então temos autores aí como Franz Kafka, James Joyce, Virginia Woolf para a literatura brasileira, que são autores europeus, né, principalmente, que estão bastante engajados em uma nova literatura.
Então nós temos os principais autores e as suas características. Vamos focar principalmente em João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. O João Cabral de Melo Neto, que é o representante da poesia, né? É um dos grandes poetas ali da década de 40, 50. Então João Cabral de Melo Neto é um dos principais nomes da geração de 45. Sua poesia é conhecida por ser objetiva, seca e precisa, evitando o sentimentalismo e o excesso de emoção. Como eu falei, não é que não exista o sentimentalismo. Você vai sentir algo ao ler o poema. Há emoção, mas ela não é uma emoção escancarada. Ela é muito mais sensível. Então ele usava uma linguagem concreta e visual, muito visual. O poema em si, ele tem essa característica. Você precisa visualizar aquilo que está sendo descrito para conseguir entender um pouco do que o autor está tentando transparecer. Tão forte influência da arquitetura e das artes plásticas. A gente vai ver muitas referências à construção, à ideia de ser um arquiteto, de fazer, levantar algo, né? Construir algo, arquitetar e também essas outras ideias das artes plásticas, da pintura. Os poemas funcionam como se tivesse um quadro e à medida que as palavras vão surgindo, vai se pintando esse quadro. Perfeito? Continuando, sua obra é marcada por uma preocupação com a forma e a estrutura, e ele frequentemente explorava temas como a seca, a morte e a condição humana. A gente vai ver como é que isso funciona. Entre as suas características, nós temos a objetividade, que a linguagem dele é direta e precisa, sem espaço para sentimentalismo, e uma influência visual. A sua poesia tem um forte apelo visual. Então, muitas vezes comparada à arquitetura e às artes plásticas, como falamos. Também temos os temas universais. Ele aborda questões como a condição humana, a morte e a existência de forma universal. Mas mais do que falar, nós precisamos mostrar um pouquinho de como isso funciona. Então, eu vou apresentar para vocês um poema, talvez o poema mais conhecido de João Cabral de Melo Neto, que dá um pouquinho da ideia desse quadro em branco que vai se formando à medida que as palavras são apresentadas. Então, observem comigo o vídeo que nós preparamos. Tecendo a manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro. De um outro galo que acompanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si. Luz balão. Percebam então que o poema do João Cabral de Melo Neto se forma a partir do canto dos galos e vão dando essa ideia da manhã que vai surgindo. Isso tem a ver até com a própria produção artística, em que há sempre uma herança linguística, uma herança cultural que é passada pelos artistas para se construir esse mosaico artístico mundial e brasileiro. Observem comigo o poema para ver se a gente consegue identificar esses elementos. Então, tecendo amanhã, um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. Então ele usa essa imagem do galo cantando e amanhã surgindo. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. São os galos cantando, como no vídeo, né? Aos poucos todos eles vão cantando. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo. Olha essa ideia de tecer, como se eu estivesse costurando uma manhã entre todos os galos. Os galos vão cantando, amanhã vai surgindo aquela luz mais clara, né? E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda. Olha essa ideia da tenda azul, como se fosse amanhã. Onde entrem todos se entretendendo para todos no todo. Amanhã que plana livre de armação. Então é o todo que não tem uma armação, é só a tenda. E amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão.
Muito bonito, né? Essa ideia de algo que vai aparecendo como uma pintura, como alguém que vai pintando um quadro em branco de azul, uma manhã que vai surgindo, um sol, a claridade, a luz. Isso é muito interessante e tem a ver também com o próprio ato de escrever, né? Um artista, ele não tira nada do zero, ele tem muitas referências que ele costura para criar algo novo a partir desses outros galos, desses outros artistas, para que eu faça algo bonito, uma pintura, um poema, uma música. Isso é bastante interessante para a gente entender a poesia de João Cabral de Melo Neto e da geração de 1945. Nosso próximo artista, a nossa excelentíssima Clarice Lispector, a maior escritora brasileira, muito conhecida pelas suas obras profundas, também se tornou ícone das gerações mais novas que entram em contato, leem frases marcantes, figuras marcantes que a Clarice compôs. Então, embora mais conhecida como romancista, Clarice Lispector também fez parte da geração de 45. E a sua obra é marcada por uma profunda introspecção, voltar-se para dentro, né? Exploração do mundo interior dos personagens. É como se nós tivéssemos ali a descrição do que um personagem está pensando e no espaço construído real se passa 1 minuto, mas ele pensou ali por várias páginas. Clarice usava uma linguagem poética e reflexiva, abordando temas como a identidade, a solidão e a existência. Sua escrita é caracterizada por uma narrativa não linear, significa que nem sempre a gente vai ter uma cronologia. Primeiro acontece uma coisa, depois outra em sequência. A gente tem algo do futuro, do passado, do presente, e isso vai construindo a narrativa. E uma forte carga psicológica. E as nossas características, temos a introspecção, em que ela explora o mundo interior dos personagens, mergulha nas psicologias desses personagens. Temos uma linguagem poética, uma escrita marcada por uma linguagem poética e reflexiva. Não é poema, é prosa, mas existe ali aquele aspecto da poesia, aquela beleza da poesia, aquelas imagens que a poesia compõe. Temas universais, então ela aborda questões como a identidade, a solidão e a existência. E para falar um pouquinho sobre a obra da Clarice Lispector, a gente trouxe um trecho de um dos romances mais conhecidos da Clarice Lispector, foi inclusive adaptado para o cinema nacional. Existe uma adaptação muito interessante também desse livro, que é o A Hora da Estrela. Observem comigo ali, nós temos na ilustração a nossa personagem principal, a nossa Macabea, é uma personagem muito ingênua, se alimenta mal, vive tomando refrigerante e comendo besteira, veio do Nordeste buscando uma vida melhor ali para o Sudeste. E ela vai sofrendo todas as agruras que, enfim, se apresentam. Então observem comigo esse trecho. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Falando dessa ideia do início de tudo, né? Eu falei para vocês temas existenciais, origem da vida, sentido da vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca, e havia o sim. Quase com a ideia bíblica lá da Gênesis, né? No começo não havia nada, era só escuridão. Então sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Então, contrariando ali a origem bíblica, ela já dá essa ideia de que sempre houve alguma coisa. A gente não sabe dizer exatamente o que, mas sempre há algo que antecede aquele momento. Falei para vocês, é bastante profundo, né? Tentar entender um pouco essa origem da vida, o que é a vida, o sentido das coisas, por que nós estamos aqui. Continuando, a gente tem: enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Falamos sobre a metalinguagem, né? Sobre o próprio ato de escrever, de construir. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Muito reflexivo, muito existencialista por parte da Clarice Lispector. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou meu desconhecido e ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho
um destino. Então ela falando sobre a própria função do artista, né? Eu sei que preciso escrever, eu tenho essa necessidade. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? São aqueles pensamentos que nós temos, né? E que nos faz mais humano, em que o pensamento, ele é a ação. Isso tudo aí na perspectiva da Clarice, essas indagações. Não significa que ela dará a resposta, significa que ela vai te fazer pensar. Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que começar, ela está falando sobre a história da Macabé, o que ela vai escrever, o que ela vai narrar, e ela já deixa claro que isso é ficção, né? É algo que eu estou inventando, ou será que é algo que eu estou criando a partir de um zero que não existe? Enfim, bastante complexo. Pois já não aguento a pressão dos fatos. O registro que em breve vai ter que começar, escrito sob o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e que nem por isso me paga nada. Lembra que eu falei um pouquinho sobre essa crítica velada? Falar um pouco sobre essa ideia do capitalismo, o patrocínio, as marcas, essas coisas que nos pressionam, que nos deixa claustrofóbico. A gente olha vários outdoor das coisas. Você precisa comprar aquilo, você precisa experimentar isso. Você precisa substituir o que você já tem por algo mais novo. Isso já existe ali desde o início do século XX. E a Clarice, de certa forma, está criticando aqui. Ela não vai falar de uma forma muito direta. Ela está falando sobre o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo. Vocês devem saber qual é o refrigerante mais popular do mundo que a Clarice está criticando. E que ela falando que patrocina, provavelmente porque podia patrocinar a editora, mas ela falou que não, nem por isso ela recebia nada em relação a esse patrocínio. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Aqui ela está substituindo o refrigerante pelo país que criou o refrigerante, como se dissesse. Esse país, esse refrigerante que está na figura desse país, também foi responsável por muitas coisas de ruim que aconteceram no mundo. As pessoas só não veem isso, né? Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão aristolino e plástico mastigado. Então você vê aí que a Clarice Lispector, quando tomava o refrigerante mais famoso do mundo, achava que ele tinha gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão aristolino e plástico mastigado. Interessante, né? Dá pra ver que ela não curtia muito o tal refrigerante. Falava um pouquinho sobre a sensação que ela tinha como experimentava. Então, ela pergunta por que isso é tão popular, se é tão ruim? Por que isso faz tanto sucesso? E ela não conseguia compreender. Tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Ou seja, não é só sobre refrigerante, né? Também é sobre o país de origem do refrigerante. Também porque, e vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida que tem coca é hoje, que é a planta, né? É muito comum no Peru. Folha da coca. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Ou seja, você só se sente parte do hoje, da modernidade, se você experimentar. É como se fosse um cartão de visitas ao futuro. Se você não experimenta, se você não prova, se você não consome, se você não tem o celular do momento. Claro, naquela época não tinha celular, mas a gente adapta a nossa realidade. Se você não tem o produto do momento, você está desatualizado, você pertence ao passado e existe essa pressão popular a esse consumo desses produtos o tempo todo. A gente talvez não se dê conta, mas a Clarice já está problematizando, falando que nós somos escravos desses mecanismos, escravos da publicidade, escravos desse monte de coisas que nos bombardeiam com informações e produtos muitas vezes inúteis, perfeito? E isso dá uma ideia, né, da complexidade da Clarice Lispector e sobre essa crítica que está ali muito velada e depois vai se desenvolver na história da nossa Macabéa, que gosta desses produtos, que vive aquilo, mas que infelizmente acaba falecendo no final, atropelada por um carro, símbolo aí também dessa modernidade. Nosso próximo e último autor é o nosso queridíssimo Guimarães Rosa, um dos maiores escritores do Brasil.
Outro nome da geração de 45, e a sua obra é marcada por uma linguagem inovadora que mistura regionalismo com universalismo. Então ele vai usar ali o aspecto regional, falar principalmente sobre o sertão de Minas Gerais, mas com temas universais. Ele criava neologismos. Neologismos é quando você cria palavras. Não é que você cria a palavra do nada. É que você mistura palavras, utiliza radicais, sufixos, prefixos, para criar novos sentidos. Então ele criava essas palavras e explorava a sonoridade das palavras, resultando em uma escrita única e complexa. E o romance dele, O Grande Sertão Veredas, também já adaptado para o cinema nacional, em série, filmes futuristas, mas se baseando na obra, e é considerado uma das obras mais importantes da literatura brasileira, talvez o maior romance da literatura brasileira. Ele tem lá uma linguagem inovadora, já que ele cria esses neologismos, cria as palavras e explora essa sonoridade, mistura de regionalismo e universalismo, combinando esses elementos regionais com o universal, apresenta uma complexidade narrativa, que é desafiador, ele exige sempre um leitor atento. Você tem que tentar sempre ficar atento às palavras, ao que está acontecendo na ação, senão você se perde um pouco. E nós trouxemos aqui um trecho de Grande Sertão Veredas. A figura dos jagunços ali representadas na nossa foto, que fala um pouco sobre essas figuras, o banditismo social, pessoas que viviam as suas próprias leis porque não acreditavam nas leis do governo. Isso é bastante importante em Grande Sertão Veredas e na literatura de Guimarães Rosa. Então percebam comigo esse universalismo partindo do regionalismo nesse trecho. Então eu tenho ali, o senhor tolere, isto é o sertão. Estão falando tudo que está acontecendo aqui, isso é o sertão. Esse é o nosso personagem principal, o Riobaldo, que também narra toda a história, como se ele estivesse contando para alguém que nunca aparece. Então ele está falando para essa pessoa sobre isso ser o sertão. Uns querem que não seja, que situado o sertão é por os campos gerais. Afora dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia, ou seja, é algo muito longe. Como vocês dizem, não, isso aqui não é a nossa vida, como é que pode ser a nossa vida se é tão longe, se é tão isolado? Aí ele fala toleima, essa ideia aí de que, não, isso é besteira, as pessoas não compreendem. Continuando. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior, lugar sertão se divulga. Ele vai falar o sertão, querido, está em toda parte. É onde os pastos carecem de fechos. Onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, ou seja, o deserto, né? Uma coisa assim que você vai embora. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus, arredado do arroxo de autoridade, se escondendo. O Urucuia vem dos montões oeste, mas hoje que na beira dele tudo dá. Fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes. São vários termos também regionalizados, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Continuando. Cultura que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgens dessas lá, ou seja, lugares que nunca foram explorados. Os gerais corre em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que saber aprova, o senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. A gente sabe que opiniões não existem, mas isso também mostra um pouco sobre esse neologismo do Guimarães Rosa, criar as palavras, buscar a sonoridade, porque pão ou pão é questão de opiniões, não ia ficar bom. Ele quer atingir essa sonoridade para dar mais significado, um complemento que ele ache digno para aquelas palavras. Isso é o diferencial do Guimarães Rosa. E ele encerra com uma das frases mais célebres da literatura rosiana. O sertão está em toda parte. Ou seja, tudo é o sertão. Tudo que eu debato aqui na minha obra, tudo que eu debato nesse espaço, a vida, a morte, os meus personagens, o amor, o ódio, a vingança, isso não faz parte só da região que eu descrevo, só do interior de Minas Gerais, não. O sertão está em toda parte.
tudo isso é para além dessas páginas, para além desse espaço, é para o mundo, são temas universais e isso é uma das tônicas da geração de 1945. Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido um pouco dessa literatura de 1945, que todos tenham compreendido e gostado um pouco dessas leituras. A gente sempre tenta aproximar um pouquinho vocês de algo tão belo e tão profundo. Como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.